Olá, caro profissional da dança. No vídeo de hoje eu vou fazer um comparativo e te mostrar as estratégias ultrapassadas, ou seja, que não funcionam mais no teu trabalho com a dança, ou pelo menos que não tem mais a mesma eficácia. Depois eu vou te mostrar um pouco do que funciona hoje, do que eu considero moderno, do que realmente os profissionais que têm resultado estão utilizando. E depois eu vou te dar a minha visão de futuro. Eu vou te mostrar como é que vai, para que rumo vai a dança nos próximos anos, para que você fique atento, tá? E por que é importante a gente fazer esse comparativo? Porque existe uma grande chance, primeiro, de você estar adotando várias das práticas ultrapassadas que eu vou citar aqui até hoje, ainda não se deu conta de quão ultrapassadas elas são. Você também precisa se espelhar no que existe mais atual, no que existe mais moderno, e você tem que estar preparado para o que está por vir. Se você não se preparar, você pode literalmente ficar para trás e possivelmente parar de trabalhar com dança porque não se preparou para o futuro, ok? Então vamos lá. O que eu considero ultrapassado? Só para que você tenha como um contexto. Pensa nas videolocadoras. Eu não queria denunciar a minha idade, mas antigamente eu ia lá num local e alugava fitas, alugava os DVDs depois, alugava Blu-ray para assistir em casa filmes, séries e por aí vai. Mas quem trabalhou com essa modalidade, com esse tipo de serviço ou de produto, praticamente não está mais no mercado. Por quê? Porque se tornou ultrapassado. E esse é o exemplo de ultrapassado que eu queria trazer para você. Existe uma grande chance de muitas das coisas que você faz hoje se tornarem ultrapassadas e ao longo dos anos, depois, lá na frente, você nem sequer mais conseguir oferecer esse serviço ou esse produto para as pessoas se você continuar oferecendo ele da forma como você oferece hoje, tá? Então por isso fique atento. Antigamente, como é que funcionava? Para você entrar na aula de dança, você caminhava pela rua e via uma escola. Pô, que legal! Vou buscar informações. E aí você entrava. Antigamente era assim que funcionava. As pessoas se interessavam pela fachada, se interessavam de repente até pelo que alguém falou. Tem uma escola de dança ali, vai lá conhecer. E aí no boca a boca as pessoas te procuravam o seu trabalho. Quem está na dança há muito tempo sabe disso. O quanto o boca a boca presencial, ali não online, né, que não existia praticamente, ele funcionava de certa forma, né? E aí a pessoa ia lá, buscava a escola de dança, ia presencialmente para pegar informações. Outra forma muito comum era a forma de panfleto, né? Era quando o profissional saía na rua e distribuía panfletos, extremamente ultrapassado nos dias de hoje. Se torna extremamente caro, cansativo e você atinge as pessoas erradas. Muitas vezes você tem um investimento que não vai ser eficaz. Quantas pessoas você acaba conseguindo captar graças a um panfleto que você entrega na rua? Sem falar que não é ecológico. Ou seja, estratégias totalmente ultrapassadas. Eu ainda vejo nos dias de hoje profissionais pensando nisso. As pessoas vão passar na frente da minha escola. Eu vou colocar aqui numa avenida bem movimentada, porque o fato dela ser movimentada vai fazer muitas pessoas passarem na frente, ver a minha escola e entrar e se inscrever nas aulas. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer de alguém vir por um panfleto também? Pode. É comum? Não. Você não pode contar com essa estratégia. Ela, como eu falei, ela já é obsoleta. Ok? Fica bem atento. E aí, ainda dentro das estratégias ultrapassadas, o aluno chega na escola ou chega para fazer aula com um determinado profissional e ele pede aula experimental e faz. Ele consegue fazer uma aula inteira de graça. Às vezes faz aula de graça em uma escola, depois faz a aula gratuita experimental em outra escola e ele passa o mês todinho pulando de escola em escola fazendo aulas experimentais. Inclusive, às vezes ele faz aula experimental na mesma escola. Não, é porque essa aqui é a aula experimental de zumba. Não, agora eu queria fazer aula experimental na turma de salsa. Agora eu queria fazer, depois de um mês ele volta, agora eu queria fazer dança de salão. E ele fica fazendo aulas experimentais na escola, não paga nada por isso, muitas vezes não se matricula e a escola e o profissional ficam com todo o prejuízo. Extremamente ultrapassada e obsoleta essa estratégia de anunciar aulas experimentais e esperar que o seu aluno que se inscreveu, para uma aula experimental compareça. Muitas vezes ele se inscreve, ele agenda e não aparece. E pior, quando aparece, não se matricula. Então você imagine o custo de você fazer um marketing que não tem resultado efetivo. No marketing a gente chama de conversão, ele não converte, ou seja, não transforma de forma efetiva aquele
futuro cliente em um aluno, aquele possível cliente em um aluno. Então, é extremamente ultrapassado. Se você ainda trabalha com aula experimental gratuita, é importante que você reveja os seus conceitos e fique atento que a gente vai falar mais sobre isso, tá? Uma coisa muito comum das escolas que ainda não conseguiram evoluir, não conseguiram ver um modelo mais moderno de gestão, é quando o dono, o proprietário, ele faz tudo. Ele faz tudo. Ele limpa a escola, ele planeja aulas, ele faz os pagamentos das contas, ele faz o marketing, muitas vezes ele mesmo faz a arte de divulgação que vai ser postada nas mídias sociais, ele faz todo o trabalho de atendimento, ou seja, tudo. Ele está envolvido em toda a operação da escola. Ele é o faz tudo. Isso é extremamente ultrapassado. Não funciona mais. Talvez no passado dava certo. Na demanda antiga de se oferecer um serviço de baixa qualidade, era suficiente. Hoje em dia as exigências mudaram muito. E quem ainda está com a prática de estar envolvido diretamente em todas as atividades da sua escola ou do seu espaço, não tem jeito. Com o tempo, não vai conseguir suportar e não vai conseguir entregar um serviço de mínima qualidade frente aos demais, frente à concorrência, que não se restringe só à dança. Você concorre com várias outras, digamos assim, oportunidades de artes, de entretenimento que tem na sua cidade, ok? Muito cuidado também com aquele modelo de entrada dos alunos na turma que é contínuo. É o que eu chamo de turma mista. Se você tem turmas que tem pessoas, vamos lá, que fazem aula uma semana, outras que fazem aula há um mês, tudo na mesma turma. Outras fazem aulas há 2 meses, outra há 3 meses, e as pessoas vão entrando ao longo do tempo. Você tem um problema gravíssimo. Você tem um modelo extremamente ultrapassado no que diz respeito à captação dos alunos. Eles entram a qualquer momento, não se conectam uns com os outros. Cada aluno que chega na turma, ele precisa de uma atenção especial e diferente. O professor, coitado, ele não consegue nem seguir uma sequência didática lógica, porque ele nem consegue atender quem está entrando, a pessoa que acabou de entrar na turma, porque ele precisa voltar para atender essa pessoa, e nem consegue atender as que já estão há mais tempo, porque ele não consegue avançar, ele fica ali no meio termo. Ele até faz um planejamento, mas não dá para seguir. Aí muitas vezes ele precisa fazer milagre, realmente, conseguir dar uma aula para atender a todos. E a gente sabe que isso não é o ideal. É possível? É possível. Dar a aula, tem professor fazendo isso. Existem métodos de ensino focados em turmas mistas. Agora, é a forma mais eficaz? De forma alguma. É extremamente ultrapassado e obsoleto. É como se você estivesse lidando com um problema, tentando lidar com essa situação, quando na realidade você precisa repensar o seu modelo de captação de alunos. Por que as pessoas estão entrando assim? Por que entra uma, na outra semana entra outra, e na outra semana, daqui a um mês entra mais 3, e aí sai a tua rotatividade altíssima? Então, repensa, esse modelo não funciona mais nos dias de hoje. Enquanto você estiver com turmas mistas, você vai ter uma grande dificuldade de entregar um serviço de qualidade para as pessoas, e a tua evasão vai lá para cima. E aí, muitas vezes, em consequência de você ter uma turma com alunos de diferentes níveis, você precisa de ajudantes, ou bolsistas, não sei, que é uma outra estratégia extremamente ultrapassada, que não funciona mais nos dias de hoje. Os bolsistas não pagam, não colaboram da forma como você gostaria que eles colaborassem. Muitas vezes ficam atrapalhando a aula do professor, dando aula, ou saem da sua escola e levam os alunos, ficam dando aula particular por fora. É um problema. Eu não consigo enxergar uma escola tendo bons resultados financeiros, sendo que nas salas, boa parte das pessoas que estão presentes não pagam. Ou são bolsistas, ou são ajudantes, ou pessoas que estão ali, ei, entra aqui na turma para dar um apoio aqui, está faltando um homem, no caso da dança de salão, ou às vezes chamam pessoas ajudantes para dar aula também, porque a turma tem pessoas de diferentes níveis, então fica você na metade da sala com esse grupo e eu vou ficar na outra metade com outro grupo. Ou seja, imagine por um instante como seria incrível se todas as pessoas matriculadas nas suas turmas pagassem. Estivessem lá, se fossem realmente alunos, você não dependesse de nenhum ajudante, tá?
Você tem um método de ensino que consegue dar conta de todas as pessoas que estão presentes. Por quê? Porque elas têm níveis semelhantes. Elas não têm uma diferença muito grande. Não entraram de forma desordenada nas suas turmas. Então, para pensar. Bolsistas e ajudantes, ultrapassado nos tempos de hoje. Quer um outro exemplo de outra estratégia que não dá mais certo? É o professor que dá aulas muito técnicas. Gente, isso vale para qualquer modalidade. Eu já participei de congressos, já viajei pelo Brasil, já assisti aula de dezenas, centenas de profissionais. No exterior também, tá fora do país. E eu vou te falar, é quase unânime o nível de tecnicismo e de detalhe que o professor traz nas aulas, nos mais diferentes níveis. Às vezes, com um aluno que está iniciando, ele passa tudo que ele sabe a respeito de um determinado passo, de uma determinada técnica, de um determinado movimento, e aquilo é demais para o aluno, é demais para ele conseguir assimilar. Primeiro, para ele conseguir entender cognitivamente já é difícil, e para o corpo dele conseguir absorver tudo aquilo, é mais difícil ainda. Gente, eu vou contar uma história para vocês, de um caso. Eu estava em um congresso, e esse caso ele ilustra muito bem isso que eu estou tentando te dizer. E o professor ele estava ensinando vários conceitos, vários passos, várias técnicas, inclusive era um congresso de tango. E os alunos praticamente não tiveram a oportunidade de dançar e nem de praticar o que estava sendo dito. Então existia uma alternância, ora o homem falava, né, o professor falava, ora a professora falava. E eles municiaram os alunos de muita técnica, de muita informação a respeito do tango. E aí chegou uma hora, já quase no final da aula, depois de falar bastante, os alunos dançarem muito pouco, tá? Que um dos alunos levantou a mão e disse: professor, deixa eu dar uma sugestão, deixa a gente colocar em prática só uma dessas técnicas que você está dizendo aí, deixa a gente treinar só uma, de tudo isso que você falou, vamos focar só em uma para que a gente possa praticar e a gente possa evoluir. O próprio aluno colocou isso. E o professor falou: não, mas eu não estou dando aula aqui para vocês aprenderem a dançar. Eu estou fazendo vocês entenderem como funciona e com o tempo o corpo de vocês vai assimilando isso. Com o tempo, com a prática, indo para os bailes, dançando. Entende? Essa é a mentalidade que muitas vezes está dentro dos profissionais. E às vezes até de forma, com toda boa vontade. Ele quer mostrar o que sabe, mas ele acaba alongando o tempo de aprendizado dos alunos. Então, extremamente ultrapassado o professor que não consegue filtrar. Ele não consegue se conter a informação e passar essa informação com mais espaçada ao longo do tempo. E principal, sem muito tecnicismo, sem muito detalhe de posicionamento do ombro, da perna, da barriga, do quadril, do pescoço, deixando o teu aluno extremamente robotizado e preocupado com tantos detalhes que ele talvez nem precise saber naquele nível que ele está. E aí, se eu for ampliar agora das estratégias ultrapassadas no que diz respeito à capacitação profissional, a gente tem um grande problema. Os profissionais, antigamente, eles buscavam capacitação só em dança. Dança, festivais, congressos de dança, cursos técnicos, cursos para melhorar o ensino, focado muito em dança. Isso é extremamente ultrapassado. Não que você não precise de uma capacitação técnica, não que você não precise buscar dançar melhor, buscar mais experiências corporais. O problema, e o que não funciona mais, o que é obsoleto, é quando o profissional se foca só nesse conhecimento. Ele acredita de verdade que só estudando técnicas de ensino de dança, ou só aprimorando a técnica dele, e só aprimorando a dança dele, seja num espetáculo, seja numa apresentação, ou para quem trabalha com dança de salão, a dança social dele, ele acha que é suficiente. Ele acha que isso é condição para que ele prospere, condição para que ele evolua, para que ele cresça profissionalmente. E não é. Anda longe. Existem muitos outros conhecimentos que ele precisa adquirir para prosperar, para ir para o próximo nível. Muitas coisas que não tem nada a ver com a dança, por incrível que pareça. E quem não conseguiu enxergar isso está ultrapassado, está realmente paralisado, focando simplesmente na sua dança e no ensino. E isso pode ser um grande problema. Porque aí vamos lá. Se o professor não tem uma visão mais ampla a respeito da dança, ele foca muito em dar aula de dança, ele só se preocupa com a aula, com o método de ensino e com as aulas, existe uma grande chance de ele, por exemplo, estar descuidando do marketing.
Ele não entende sobre isso, ele não entende sobre venda, sobre captação de alunos. Então, provavelmente ele está dando aulas particulares, o que é um péssimo negócio para o professor e também para o aluno, posso falar mais sobre isso. Ou ele tem grupos muito pequenos, ele tem turmas com 1, 2, 3, 4 pessoas. Ou seja, é a mesma coisa, ele continua dando aula particular, porque a aula dele tem tão pouca gente na sala que ele faz acompanhamentos individuais. Ele está o tempo todo olhando para 1 ou 2, 3 pessoas específicas e ajudando elas individualmente. Ele não entendeu ainda o conceito de escala, de você conseguir, por exemplo, fazer valer mais a sua hora. Veja, se o mesmo tempo que você dedica para dar aula para uma pessoa é o que você dedica para dar aula para 5, concorda? Ou para 10, ou para 20, ou para 30, ou para 50. Por que não? O que é que te limita? Primeiro, o teu pensamento. Segundo, claro, a modalidade que você ensina. Tem algumas modalidades que você não vai conseguir dar aula para 50 pessoas ao mesmo tempo. Tudo bem. O problema é que, via de regra, a régua dos profissionais da dança está lá embaixo. Se ele trabalha, vamos supor, com balé, e na sala dele ele tem a capacidade de dar aula para 20 meninas ao mesmo tempo, para 20 pessoas ao mesmo tempo, ele está dando aula hoje só para 4 ao mesmo tempo. Perdendo aí, tem 16 que poderiam estar inscritas e simplesmente não estão. Por quê? Mentalidade ultrapassada. A forma dele de pensar a dança ainda é antiga. Ele ainda pensa no acompanhamento individual. Ele ainda pensa que para o aluno dele dançar bem, para que a aula dele tenha qualidade, ele precisa de pouca gente. Caros, isso é uma crença extremamente limitante e ela é válida para a maioria das pessoas, a maioria dos profissionais. Você pode estar me ouvindo aqui e ficar chateado comigo. Poxa, eu acredito tanto nisso. O Cleiton veio aqui hoje me contrariar. Se você entender que você pode dar aula para mais pessoas ao mesmo tempo, que você pode aumentar o valor da sua hora sem comprometer a qualidade de ensino dos teus alunos, você vai para um outro nível. Você vai deixar de trabalhar no que eu chamo de uma estratégia ultrapassada de captação de alunos, de acompanhamento individual. Transfere esse acompanhamento individual para um acompanhamento coletivo. O limite é o espaço da sua sala e o limite é a sua mente. E aí, como consequência de você ter poucas pessoas fazendo aula na sua sala, a tendência é que você cobre caro de cada uma dessas pessoas, tá? Elas pagam bem mais alto, afinal de contas elas já estão tendo aula quase que particular. E aí, como o valor é muito alto, a tendência é que você também tenha que dar desconto. Porque se você cobra uma mensalidade, sei lá, de R$200, de R$300, só porque tem pouca gente na sala e você precisa fazer aquilo ali ser rentável para o professor e para a escola, tem gente que não vai conseguir pagar esse valor e vai te pedir um desconto. E aí você vai dar, você vai cometer um grande erro, que é o erro de dar desconto. É extremamente antiga essa estratégia, de você soltar desconto para todo mundo. Desconto para você, desconto para o outro porque trouxe um casal, desconto para você porque trouxe 3 amigos, desconto para você porque fez um plano tal. E aí você tem tantos preços dentro da sua escola, de tantas possibilidades, de tantas variações, que é difícil até explicar para uma pessoa quanto é que custa a sua aula, porque depende de várias variáveis, depende da condição que você deu, depende do período onde ocorreu a inscrição. Gente, se você não conseguir simplificar o seu modelo, vamos nos inspirar nas grandes empresas. Pega aí, por exemplo, vamos pegar uma empresa bem moderna, Smart Fit. Tudo bem que é o ramo de musculação, mas a gente tem que olhar para fora mesmo para aprender. Se você buscar saber quanto custa a mensalidade, você vai ver que é extremamente simples. Existem poucas opções de preço, talvez um plano mais simples, um plano mais caro, que ele chama, e pronto. Talvez um período promocional ali, a promoção encerra, mas são pequenas variações. É muito claro quanto cada pessoa daquela paga, entende? Não existem exceções. Ah, não, você paga menos porque é amigo. Ah, você faz há 5 anos, paga menos. Não. É extremamente ultrapassado se você continua abrindo concessões individuais para as pessoas, para que umas paguem de um jeito, outras paguem de outro. Extremamente difícil ter o controle. E talvez até você tenha um preço fixo, mas você não consegue cumpri-lo. Então, muito cuidado, é extremamente ultrapassado quem trabalha com N preços diferentes. E agora a gente vai falar do que é moderno, tá? O que é que tem funcionado hoje? Para você entender o que eu chamo de moderno, vamos olhar, por exemplo,
para o que as academias de musculação estão fazendo com o CrossFit. Olha só, o que é o CrossFit? CrossFit nada mais é do que uma estratégia moderna de vender a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas no fim das contas é um produto para o público que está procurando atividade física. Que antes ele olhava para a musculação e dizia assim, não gosto não de malhar, não quero ir não. Quando você chama de CrossFit e coloca, claro, uma solução diferente naquilo, isso passa a chamar a atenção das pessoas e aí tem academias lotadas de pessoas fazendo CrossFit. Isso é modernidade, é isso que eu chamo de moderno. Quem teve a ideia e quem começou primeiro, quem foi pioneiro, quem está, enfim, à frente do mercado e implementando e modernizando as suas escolas de musculação, sai ganhando, sai na frente. Com certeza não está reclamando, não está triste porque a academia não deu certo. Então, eu estou trazendo esse exemplo para ilustrar o que eu considero modernizar. É você conseguir enxergar uma tendência e ir lá e, eu vou ser o pioneiro. Na minha cidade não tem ninguém fazendo, eu vou fazer porque ser pioneiro é tudo, é fundamental. Depois, seus concorrentes vão te copiar e não o contrário. Depois você tem que copiar os seus concorrentes, tá bom? Se você tem uma escola de dança, é extremamente atual você delegar todas as funções que você não gosta de fazer, tá? Vamos lá, vamos que você gosta de dar aula e gosta também da parte financeira. Tudo bem, então você vai cuidar disso. Para todas as outras funções, você vai colocar alguém, tá? Alguém que você vai contratar, alguém que tem capacitação para poder fazer bem aquela função. Então, as escolas e os profissionais modernos que estão tendo resultado, eles não apagam mais incêndios. Eles não ficam mais correndo para um lado, para o outro, para conseguir dar conta de tudo. Dar conta das aulas, dar conta do financeiro, dar conta do marketing, dar conta da metodologia de ensino, dos problemas que tem com os alunos individualmente. Não. Cada pessoa tem uma função dentro daquele local e exerce essa função com excelência. Dá atenção, a devida atenção para aquela função. Porque do contrário, você fica apagando incêndios e muitas vezes você deixa de fazer o que tem que ser feito. Porque é humanamente impossível você dar conta de tudo. Então é extremamente moderno, é extremamente atual. As escolas que estão prosperando sabem o poder de delegar, sabem o poder de olhar para uma função que, tudo bem, eu estou fazendo isso hoje, vai lá, eu estou fazendo a arte de divulgação da minha escola, mas será que eu sou realmente a pessoa mais capacitada para isso? Será que eu não posso terceirizar isso? Será que eu não posso colocar uma pessoa que realmente entende para pegar isso e fazer melhor, fazer muito mais bem feito? E não é um custo, é um investimento. Você vai ter uma despesa, talvez, contratando uma pessoa, mas essa despesa ela vai se pagar muito ao longo dos anos. Primeiro, com o retorno que isso vai te dar, e segundo, com o retorno que eu digo, o retorno do resultado final, que vai ficar melhor do que o seu, e segundo, liberando o seu tempo para você fazer o que você gosta. E aí, dentro dessa questão que eu considero moderna, atual, os profissionais que estão antenados, eles estão buscando capacitação. Eles não estão focados só na técnica de ensino, né? Como eu falei, eles não estão focados só em dar aula, uma boa aula e em dançar bem. Não. Eles estão estudando sobre marketing, estudando sobre relações humanas. Como é que eu me relaciono melhor com as pessoas? Como é que eu, por exemplo, consigo me tornar uma pessoa mais persuasiva, mais agradável? Como é que eu posso ter mais empatia? Como é que eu me desenvolvo mais como ser humano, né? Como é que eu elevo o meu autoconhecimento? Afinal de contas, se você se conhece bem, você sabe onde é que você pode exercer melhor o seu potencial ou não. Então, busca conhecimento, eles buscam conhecimentos financeiros. Como é que eu administro melhor o meu espaço? Conhecimentos de gestão, conhecimentos dessa parte administrativa. Eles não estão mais focados só em dança. Por mais que eles deleguem essas funções, mas eles estudam, eles entendem. Para eu delegar o marketing, eu preciso entender um pouco de marketing. Para eu delegar a parte administrativa da minha escola, eu preciso entender um pouco de administração na minha escola. Então, eu não estou mais focado só em dança, no ensino e na minha dança pessoal. Não, eu estou aberto a buscar capacitação constante nas mais diferentes áreas. Tem um aluno meu, o Laerte, que uma vez ele falou uma frase muito legal em um dos grupos do meu curso, Turma Sempre Cheia. Ele disse que o que define o seu sucesso ou o seu fracasso é o que você faz enquanto você não está dando aula. Então, fica essa lição. E aí o resultado dessa capacitação que você busca
se vê nas mídias sociais. O profissional da dança que está antenado, quando você entra, por exemplo, na conta de Instagram desse profissional ou dessa escola, você vê um resultado de produção de conteúdo valiosa. Você vê alunos dançando, você vê perguntas, você vê stories quase todos os dias, stories interessantes que os alunos ou possíveis alunos podem ver, podem interagir, podem buscar mais informação. Ou seja, você vê um trabalho de mídias sociais que existe planejamento e, acima de tudo, consistência. Eles já entenderam a importância de manter esse conteúdo ativo o tempo todo. Então, eles fazem o que tem que ser feito e muitas vezes colocam pessoas para ajudar nesse trabalho, para que ele não, como eu falei, não deixe de ser feito. Porque de nada adianta você passar um mês fazendo bem e passar 2 meses parado, publicando praticamente nada, divulgando praticamente nada. Tem que ser um hábito. Então, quem está antenado, os profissionais que eu chamo de modernos, que estão ligados, eles produzem conteúdo constantemente para as mídias sociais. E aí inclui Instagram, inclui YouTube, inclui Facebook, tá? E as coisas funcionam. Eles têm uma estratégia, eles têm um método de publicação de conteúdos nas mídias sociais. Afinal de contas, eles buscaram capacitação para isso. E a publicação desses conteúdos é extremamente persuasivo. Existe por trás uma estratégia para, através da geração desse conteúdo, atender bem o teu possível aluno, aquela pessoa que talvez no futuro se torne o seu aluno. Ele gera conteúdos que, por exemplo, trazem prova social, que você vê muitas pessoas dançando, te instiga a querer dançar também. Poxa, está funcionando. Aquela sala cheia, aquela sala onde tem pessoas, por exemplo, da minha faixa etária, Pô, legal. Se tem uma pessoa da minha faixa etária dançando, talvez eu me encaixe nessa turma também. Pessoas do meu nível. Pô, legal. Tem pessoas iniciantes dançando, tem alunos. Eu também não sei dançar bem. Talvez eu acompanhe essas turmas, tá? Então, o profissional moderno ele está extremamente antenado a essa produção de conteúdo nas mídias sociais. Ele buscou capacitação para isso e faz isso muito bem. Outra estratégia moderna que os profissionais da dança atuais, mais antenados, estão adotando é conseguir lotar uma turma desde quando ela começa. Desde o início. Começou a turma, ele faz uma divulgação extremamente eficaz, existe uma estratégia, existe um método para isso, existem métodos para isso, que fazem a turma lotar desde o início. Nada mais legal do que para um professor ou do que para os próprios alunos ir para a escola e você começar um horário e aquele horário lotado. Funcionou. As pessoas estão todas começando ali do mesmo nível, todo mundo evolui juntos, você tem uma verdadeira comunidade, Não fica entrando e saindo pessoas. É um grupo fixo. Pode ter uma entrada e uma saída? Pode, mas é pouco. Não é algo que é constante. O tempo todo entra e sai, entra e sai, entra e sai. Parece que você nem sabe quem é a turma, porque toda semana tem pessoas diferentes. Não. Eles entenderam que a captação de alunos, logo no início, quando a turma abre, ela tem que ser eficiente para que a turma comece cheia. Isso vai dar que a gente chama de longevidade, Vai fazer com que a tua turma dure mais tempo, Vamos supor que você tem um curso de tango. Poxa, você vai poder desenvolver um trabalho. Se você colocou 40 pessoas numa sala, 30 pessoas numa sala, você pode ir lá pegar essas pessoas e desenvolver um trabalho de nível iniciante, depois intermediário, depois avançado, entregar um resultado. Consequentemente, os teus alunos vão dançar mais, Você vai ter mais pessoas concluindo os cursos, chegando até o final do curso, dançando bem e indicando a sua escola. Se a tua escola tem rotatividade, pessoas que entram, saem, entram e saem, o teu boca a boca vai lá para baixo. Ninguém indica a tua escola, porque a pessoa não foi transformada. Ela fez umas aulas lá. Ela fez 1, 2, 3 aulas. Mas ela não dançou, ela não aprendeu a dançar. Não tem como ela estar num evento, a pessoa dizer, uau, fulano, tu tá dançando tão bem, onde é que tu aprendeu? Não, isso não vai acontecer, porque ela não evoluiu, ela só fez 2 aulas e saiu, a rotatividade foi alta. Então, gente, olha, se você puder pegar uma dica de tudo que eu falei aqui nesse canal, pegue essa. Comece com as suas turmas lotadas. Aprenda a fazer isso, tá? Se você não sabe como fazer, entra no site turmasemprecheio.com.br. Dica extra, tá? Outra coisa que os profissionais que estão prosperando com a dança entenderam é que a aula precisa ser uma experiência. É como ir para a Disney, uma pessoa que vai para a Disney, ela tem uma experiência incrível. Ela quer voltar lá.
Então a dúvida é, como a pessoa faz uma aula tua? Ela tem uma experiência incrível? Ela quer voltar lá? Essa pergunta que tem que ficar. Você tem que refletir. Ou será que a minha aula ela é monótona e repetitiva? Toda aula a mesma coisa. Eu tenho sempre uma rotina que eu repito aula após aula. Gente, o ser humano ele gosta de novidade. Os profissionais que entenderam isso estão nadando de braçadas. Eles estão conseguindo encantar o aluno, porque cada aula que o aluno chega, ele se surpreende. Uau, hoje é uma prática. Poxa, que legal. Hoje vai ter uma roda de debate. Poxa, hoje tem uma teoria. Pô, legal, hoje vai ter uma prova. Pô, hoje vai ter uma técnica. Hoje vai ter um passo. Cada aula é um mistério e é um segredo. O professor conseguiu fazer um plano de aula tão bem encaixado, ele já testou tantas vezes, que o aluno, quando passa por essa experiência, ele diz assim, uau, que incrível. Né? O professor está extremamente antenado no conceito de PDCA, que é um conceito que a gente tira lá da administração, ok? Que é você fazer um planejamento, colocar esse planejamento em prática, né? O D, planejar, D de fazer, colocar ele em prática, depois checar os resultados do que você planejou e fazer os ajustes necessários para aí começar tudo de novo. Planejar, executar, ajustar e refazer, fazer esse PDCA que a gente chama girar várias vezes. É isso que vai deixar a tua aula incrível, extraordinária. Você termina no final de um curso e você pode olhar, uau, a turma gostou, mas como é que eu faço para o próximo curso ser ainda melhor? Vamos trocar aqui a aula 1 pela aula 2, vamos incluir uma aula 5 aqui que antes não tinha, vamos incluir aqui elementos que eu não tinha pensado, agora vamos testar. Como é que a gente deixa esse curso incrível? Claro, para isso você precisa de uma turma lotada desde o início, né? Senão, se as pessoas ficam entrando e saindo, elas não têm a oportunidade nem de passar por um curso, né, que você planejou. Você tem que estar parando e voltando o tempo todo. Então, premissa básica para você ter uma experiência incrível é a turma começar cheia e você seguir lá um plano até o final do seu curso com as pessoas cada vez mais encantadas, porque a tua aula é instigante, tem novidades o tempo todo e ela é incrível. O que mais, Cleidson? Vamos lá. Os professores de dança mais antenados, eles entendem que eles têm que incluir na aula dele estratégias ativas de integração. Estratégias que fazem os teus alunos se conhecerem entre eles. Promover a amizade entre eles, estreitar os laços entre eles. Não é só aquela aula onde o aluno chega, aprende, faz a aula e vai embora. Aí na outra semana chega, faz a aula de dança e vai embora. Não. Se for assim, eu vou te falar, o teu aluno não volta. A probabilidade de você ter evasão aumenta. Porque a dança, gente, não é só pela dança. Qualquer modalidade de dança que você inclui uma pessoa, na real, ela também está procurando fazer parte de um grupo de pessoas. Ela está procurando um convívio social, ela está procurando sair de casa, desopilar, se divertir, relaxar. E ela só vai conseguir isso através, claro, da dança, mas também através das pessoas que estão lá. Então, que estratégias você, como profissional da dança, está utilizando de forma ativa? Eu planejei essa estratégia, essa aula, para que os meus alunos se conheçam, se integrem. Ah, não é a aula inteira, mas eu escolhi aqui um momento da minha aula para aplicar no momento lúdico. Se você não sabe o que é momento lúdico, procura no YouTube, Cleidson Diniz Momento Lúdico, cujo objetivo desse momento é fazer as pessoas criarem laços, fazer elas tornarem mais próximas, se conhecerem mais, se tornarem mais amigos, porque é por isso que elas vão voltar na aula seguinte. Então, os profissionais que estão antenados disso, nossa, também estão muito à frente. Eles estão realmente fazendo o trabalho de comunidade, né, de engajar as pessoas, de fazer eles se conhecerem e quererem fazer parte daquele grupo ali por mais tempo. É o sentimento que eu chamo de pertencimento. Quando o ser humano sente que ele faz parte de algo, ele pertence a um grupo de pessoas, ele quer passar mais tempo naquele grupo. É diferente de uma aula que entra e sai pessoas. Aquelas pessoas, elas saem porque elas não se sentem parte de um grupo. Elas veem gente entrando e saindo, o professor não faz nada para mudar essa realidade e ele também sai, né? Ele vê outras pessoas saindo, fulano não está mais vindo, e inconscientemente ele desiste de ir também, porque a aula ela é só passo, ela é só técnica, ela é só exercício, não tem um a mais, não tem um momento em que as pessoas se conheçam, não tem um extra, né? Algo que realmente faz o teu aluno se integrar. Então, pensa, coloca aqui nos comentários o que é que você tem feito
para fazer os teus alunos se conhecerem e criarem realmente uma comunidade e uma amizade muito grande entre eles. Isso, inclusive, tem muito a ver com a fidelização, que também é um ponto que quem está antenado, nossa, está muito à frente dos demais. Ele tem métodos para fidelizar o aluno. Não necessariamente com um plano lá, que o aluno ficou amarrado, tem que pagar a mensalidade todo mês agora porque ele passou o cartão de crédito ou porque ele deu 12 cheques na escola. Não, não é isso. Eu não estou falando de fidelização financeira. Eu estou falando de fidelização com estratégias. Por exemplo, para pensar, por que o teu aluno volta no segundo mês de aula? O que você faz de diferente na tua aula que dá vontade do aluno? Não, eu vou voltar. Porque geralmente a pessoa desiste no segundo mês. Para pensar, a grande maioria da evasão das escolas de dança é no segundo mês. O que vai ter de diferente no teu segundo mês que tu pode, por exemplo, antecipar no primeiro mês para o teu aluno ficar na expectativa de voltar? Gente, as séries fazem isso. As séries de TV, você assiste uma temporada, fica louco para assistir outra temporada. Por quê? Porque existe uma antecipação. Fica algo em aberto, fica algo ali, um gostinho de o que é que vem depois. E você, como professor de dança, o que é que está fazendo para deixar essa antecipação? Para deixar esse gostinho de que, opa, na segunda temporada, ou seja, no segundo mês, vai ser diferente. O professor vai incluir o elemento X, Y, Z que ele já disse que vai ter, que não teve no primeiro mês, eu tenho que voltar porque isso vai ser massa. Entende? Você, depois que o teu aluno entra, não significa que ele agora é seu para sempre. Você tem que continuar vendendo para ele. Você tem que continuar mostrando para ele que o próximo mês vai ser melhor ainda. É como um relacionamento. A pessoa tem que estar motivada. Como, sei lá, um casamento. Se você não cuidar dele, se você não deixar aquela pessoa com esperança de que vai ser melhor no próximo ano, pode ser que acabe. Concorda? E aí, é seu papel como professor assumir as rédeas dessa fidelização. E aí vamos lá. O que é que uma escola atual, uma escola moderna tem feito? Ela não trabalha com bolsistas, nem com ajudantes. A grande maioria das pessoas, ou todas, 100% das pessoas que estão lá na sala de aula, são alunos matriculados e todos pagando o mesmo valor, ok? Sem concessões. Isso é extremamente atual, extremamente moderno e extremamente possível. Talvez hoje, dentro da sua realidade, você não consiga ver. Caramba, como é que eu vou conseguir isso? Mas é isso que acontece com quem está fazendo a diferença. Com quem está buscando capacitação, com quem entendeu a lógica atual de se trabalhar com dança. Com quem não está lá no modelo ultrapassado e antigo, cheio de pessoas ajudando, cheio de pessoas que outros não pagam menos. Esse aqui tem bolsa de 50%, bolsa de 60%. Veja, não estou falando de trabalho social. Talvez dentro da sua sala exista um percentual de pessoas que não pagam, mas é uma questão social. Beleza. O que você tem que ter em mente é que isso é totalmente diferente de uma pessoa que está lá porque está para ajudar. Não, está faltando um homem, no caso da dança de salão, vamos colocar aqui o bolsista para ajudar. Gente, não funciona. Não funciona. Se você não sabe captar homens, busque capacitação para conseguir lotar uma turma com homens e mulheres. Não é colocando um bolsista que vai resolver a situação. Pelo contrário, você só perpetua a situação. Porque a turma continua, só tem mulheres, um bocado de bolsista homem, e aí essas mulheres depois não tem nem com quem dançar nos bailes, porque não tem homem, entende? A gente consegue um trabalho incrível, e os meus alunos que fazem o método Turma Sempre Cheia lotam as turmas de homens e mulheres, e quando chegam nos bailes é difícil os homens comparecerem, porque eles tendem a ir menos nos bailes. Você imagine se não tivesse homem fazendo aula. Como é que seria? Entende? Seria um desastre. Praticamente não tem baile. As mulheres teriam que pagar os bolsistas, digamos assim, contratar eles para dançar com elas nos bailes. Então, assim, percebe? A lógica atual já mudou. Se você não está conseguindo enxergar isso, desculpa, eu não quero ser chato, mas você está ultrapassado. E aí o engraçado é que eu estou falando de modernidade no que diz respeito à dança, só que eu estou gravando esse vídeo em 2020, tá? Se você assistir ele em 2030, não sei quando é que você está vendo esse vídeo, pode ser que a estratégia que eu estou te falando hoje já esteja ultrapassada, ok? Então, fica atento à data com que você está assistindo esse vídeo. E agora nós vamos falar do futuro da dança. Para que rumo as escolas de dança vão? O que é que vai estar acontecendo daqui a alguns anos? E para falar isso, eu queria que você pensasse nas farmácias. Percebe? Antigamente tinha muita farmácia, muito no Brasil. Farmácia de todo jeito, a pessoa terminou, se formou, foi lá, abriu sua farmácia. Ou então tinha farmácia que era
era familiar, tinha muitas. Hoje em dia, elas praticamente foram extintas. Ainda tem? Tem algumas, mas são poucas. As grandes redes de farmácia já foram lá e tomaram o mercado. Mas aí eu estou dando o exemplo das farmácias, mas vamos lá, a academia aconteceu do mesmo jeito. Eu me lembro de uma época em que não existiam as grandes redes de academia de musculação, né? Você ia lá no seu bairro, tinha várias opções de pequenas academias que você podia ir lá malhar. E aí chegou uma grande ou várias grandes redes de academia de musculação oferecendo um serviço de mais qualidade, um atendimento melhor, equipamentos mais superiores e um preço mais justo. E aí o que aconteceu com as pequenas academias? A gente já sabe o destino. Quer dizer que todas as academias de musculação fecharam e todas as farmácias pequenas fecharam? Não. As que conseguiram se antenar, se antever as tendências de mercado, adaptar os seus produtos, adaptar a sua forma de gestão, a sua administração, oferecer um serviço de mais qualidade para concorrer com essas grandes, ainda sobreviveram. Ainda estão, até hoje, prosperando. E aí a pergunta é, como é que vai estar o futuro das escolas de dança? Gente, existe uma grande chance de a gente estar indo nesse mesmo rumo. Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu tenho uma escola de dança em Fortaleza e, graças a Deus, ela prospera. Tem centenas de alunos. E por muitas vezes eu já pensei em pegar essa escola e levá-la para todo o Brasil. Vou transformar ela em franquia e vou abrir uma escola dessa em cada região do país. Só que essa não é a minha missão. Eu poderia ter feito isso. Eu quero, na verdade, através desse conteúdo, ajudar vocês profissionais, ajudar as pessoas que têm as suas próprias escolas, as suas próprias marcas a crescer. Eu não quero que elas estejam atreladas à minha escola de dança. Mas se eu decidisse fazer isso, acredite, talvez seria um grande problema. Imagine se eu tivesse uma escola com as características da minha escola aqui do lado, na sua rua, na sua mesma avenida. Pare para pensar por um instante. Fazendo tudo certo, fazendo o trabalho de marketing bem feito, entregando um serviço de excelência, cobrando um preço justo, fidelizando os alunos, fazendo realmente o que tem que ser feito. Imagine por um instante, será que a sua escola ia ou não ia sobreviver? Fique tranquilo, eu não vou concorrer com você, eu não vou abrir uma escola de dança aí na sua cidade, não é essa a minha missão é te ajudar a crescer. Mas será que alguém não vai fazer isso? Será que algum outro empreendedor, algum empresário vai pegar as escolas de dança e vai investir e vai expandir isso no futuro? Eu vou te falar, isso vai acontecer. E quando acontecer, você vai estar preparado? Eu espero que sim. Eu espero que você se antecipe. Eu espero que você veja tudo o que eu falei de moderno para você se adequar e estar pronto para quando isso acontecer no futuro, a sua escola não fechar. E aí você pode dizer, Cleiton, agora eu fiquei com medo. É importante que você tenha medo, mas tenha esperança. Tenha esperança de que existe uma saída. Que se você buscar conhecimento, se você estiver rodeado de pessoas que sabem o que estão fazendo, que, por exemplo, se alguém vai te ensinar como é que lota uma turma, que essa pessoa já tenha lotado uma turma, ela saiba com experiência prática do que ela está falando. Se alguém vai te ensinar a bombar os teus conteúdos nas mídias sociais, que essa pessoa tenha uma experiência prática na dança, fazendo isso dar certo nas mídias sociais, segue os passos de quem já trilhou esse caminho, de quem já teve resultado, de quem está prosperando com a dança. E não de teóricos, não de pessoas que ensinam até sobre como você pode prosperar, mas muitas vezes elas ensinam de uma maneira muito ampla para todos os nichos, e aí você vai ter que adaptar depois para o seu nicho. Não, segue pessoas, eu não estou dizendo para você só me seguir, não. Tem várias pessoas que você pode seguir, que podem te agregar, seja na parte financeira, seja na parte administrativa. Tem pessoas que têm conhecimento prático, são reais empreendedores que podem te ajudar a tua escola a crescer. Mas escolha muito bem esses mentores e tenha esperança de que é possível. Se tem alguém prosperando no país, e eu te garanto que tem várias pessoas prosperando, porque eu conheço, você pode prosperar também e se preparar com esperança para o futuro, porque ele vai ser difícil, mas tenho certeza que vai dar certo para você se você decidir pagar o preço do sucesso, tá bom? Um grande abraço, eu espero realmente que você tenha se inspirado nesse vídeo. Coloca aqui nos comentários o que é que você achou e a gente se vê no próximo vídeo.